Letícia Duarte fechou a porta do escritório e soltou um suspiro de alívio. Outro dia de trabalho havia terminado com sucesso. 2 contratos assinados, o relatório trimestral entregue, a diretoria satisfeita. Aos 30 anos, ocupava o cargo de diretora comercial em uma empresa que vendia equipamentos médicos. Seus colegas a respeitavam por seu profissionalismo e os clientes a valorizavam por sua honestidade e competência. O metrô estava sufocante. Letícia pegou o celular e releu a última mensagem de Tiago. "Estou te esperando, amor. Preparei uma surpresa." Seus lábios se curvaram em um sorriso involuntário. Quem diria? Ela, sempre tão racional e prática, apaixonada como uma adolescente por um homem 5 anos mais novo. Quando se conheceram em uma festa corporativa de uma empresa parceira, onde Tiago trabalhava como gerente de vendas, foi seu sorriso que a conquistou de imediato. Tão aberto, tão sincero. Os homens do círculo dela já não sabiam sorrir assim. Tudo era cálculo, segundas intenções. E Tiago parecia saído de um anúncio. Alto, com traços simétricos, cabelo escuro e abundante, e olhos castanhos. Uma garota com uma taça de champanhe junto à janela. "Isso é incrivelmente cinematográfico", disse ele ao se aproximar. Letícia quis responder com uma frase cortante, como costumava fazer, mas algo no tom dele a deteve. Conversaram a noite toda, e depois ele a acompanhou até em casa sob uma garoa leve, cobrindo-a com o paletó. "Tiago, você vai se molhar?" Mas você não. As amigas receberam a notícia do novo romance com ceticismo. "Letícia, você está falando sério?" Marta arregalou os olhos quando se encontraram na cafeteria. "É um menino comparado com você." "Tem 25, não 15, replicou Letícia. "Sem apartamento, sem grandes perspectivas", acrescentou Lúcia apoiando Marta. "Não acha que o interesse dele por uma mulher bem-sucedida é um pouco interessado?" Letícia ignorava essas conversas. Suas amigas bem-sucedidas estavam com ciúmes, porque os próprios maridos haviam se transformado havia tempos em tiranos domésticos entediantes, obcecados com trabalho e futebol. 6 meses depois de começar o relacionamento, Tiago lhe propôs casamento sem anel de diamante, sem restaurante nem músicos. Simplesmente uma manhã, enquanto estavam deitados na cama, disse: "E se a gente se casar?" Decidiram fazer uma cerimônia simples. Assinaram no cartório e celebraram em um pequeno restaurante com amigos e familiares. Mercedes, a mãe de Tiago, manteve uma atitude contida durante a celebração. Uma mulher imponente, com penteado impecável e olhar afiado, percorreu Letícia com os olhos como se avaliasse o preço de seu vestido. "Espero que você faça meu filho feliz", disse a sogra em vez de parabenizá-la. "Ele é tão confiante, tão ingênuo." "Farei o possível", respondeu Letícia, sentindo uma estranha tensão. Depois do casamento, Tiago se mudou para o apartamento dela, localizado em uma zona nova da cidade. Letícia o havia comprado 1 ano antes com uma pequena hipoteca que já quase quitara. Um luminoso e espaçoso apartamento de 2 quartos com vista para o parque, seu orgulho e símbolo de independência. As primeiras semanas de convivência foram um verdadeiro idílio. Tiago lhe levava café na cama, cozinhava o jantar, fazia elogios. Ficavam até tarde na varanda planejando o futuro. "Imagino dentro de 1 ano teremos carro", dizia Tiago com um tom sonhador, acariciando seus ombros, "e depois talvez uma casa nos arredores." "Mas você nunca sentou ao volante nem no escritório", ria Letícia. "Minha mãe vai me ensinar. Dirige muito bem." Cada vez que mencionava a mãe, Letícia ficava tensa sem querer. Mercedes ligava para o filho várias vezes ao dia. Uma vez, Tiago deixou o celular na sala e Letícia viu por acaso uma mensagem da sogra. "Filhinho, não esqueceu o que me deve pela ajuda com o crédito? Mamãe precisa muito." "O que é esse crédito?" perguntou ela então. "Ah, isso." Tiago hesitou um momento. "Mamãe me ajudou a pagar uma dívida do cartão de crédito antes do casamento. Vou devolver, não se preocupe." Letícia não quis insistir, embora a semente da dúvida já estivesse plantada. No último dia de junho, ficou até tarde no trabalho. Estavam fechando o mês e entregando relatórios. O diretor reuniu a equipe e anunciou as bonificações por terem superado as metas. Duarte, como sempre, excelente trabalho, deu um tapinha no ombro dela. "Seus 20 mil reais de bônus já estão no envelope. Esperamos o mesmo no próximo mês." Letícia voltou para casa eufórica.
Tiago a recebeu com um buquê de flores silvestres. Minha mulher de negócios, disse dando-lhe um beijo. Como foi seu dia? Excelente, disse Letícia tirando o envelope da bolsa. Olha o bônus. 20.000 reais. Justo o que precisávamos para a viagem à Europa. Os olhos de Tiago brilharam, mas não como ela esperava. Neles apareceu algo calculista. É maravilhoso, querida, disse abraçando-a pelos ombros. Mas sabe, estive pensando na Europa. E se primeiro estabilizarmos um pouco nossas finanças, o primeiro ano de casados e tudo isso? Letícia franziu ligeiramente a testa, mas assentiu. Afinal, ter uma atitude responsável com o dinheiro lhe parecia correto. Jantaram juntos, assistiram a um filme e dormiram abraçados. Letícia ainda não sabia que o envelope com dinheiro que deixara na bolsa na entrada já estava abrindo um novo capítulo na relação. Pela manhã, 1º de julho, recebeu na conta o salário habitual, 8.000 reais. Não era muito para o cargo, mas somado ao bônus representava uma quantia considerável. Letícia já distribuía mentalmente o orçamento. Férias, passagens, hotel em Paris, excursões por Londres, compras em Milão. Passou o dia todo de bom humor. Nem mesmo a ligação de Mercedes para Tiago durante o intervalo do almoço. Ele saiu para falar na escada, o que não era comum, conseguiu estragar seu ânimo. À noite, ao voltar para casa, passou no supermercado e comprou uma boa garrafa de vinho, queijo e frutas. Queria celebrar seu sucesso financeiro. Tiago a recebeu na porta com um sorriso enigmático, cabelo bem penteado, a camisa que ela lhe dera de aniversário e um delicioso aroma vindo da cozinha. Estava claro que preparara o jantar. Temos algo para celebrar? Perguntou Letícia enquanto tirava os sapatos. Pode-se dizer que sim, assentiu Tiago. Tenho notícias importantes de família. Letícia sorriu. Talvez ele tivesse sido promovido ou recebido um bônus. Seria ótimo economizar juntos para algo importante. Te escuto, disse entrando na sala. Tiago se sentou diante dela e segurou suas mãos. Seu rosto adotou uma expressão séria, como a de uma criança que decorou um poema difícil para a apresentação escolar. Amor, estive pensando muito no nosso futuro, começou. Em como deveríamos organizar melhor nossa vida familiar. Letícia assentiu sem entender ainda aonde ele queria chegar. E tomei uma decisão importante. Bem, na verdade nós tomamos. Tiago parou de repente. Enfim, falei com mamãe. Algo dentro de Letícia se tensionou. O que a mãe dele tinha a ver com isso? Ela aceitou nos ajudar a gerenciar o orçamento familiar, concluiu Tiago com tom solene. Você sabe que ela é contadora profissional com 30 anos de experiência. Trabalhou a vida toda com finanças e tem um excelente faro para investimentos rentáveis. Letícia retirou lentamente as mãos. Ajudar com o orçamento, repetiu. O que isso significa exatamente? Tiago pareceu não notar a mudança no tom dela. Continuou com entusiasmo. É muito simples. Vamos entregar nossos salários para a mamãe e ela vai administrar. Luz com inteligência. Controlará os gastos. Planejar a poupança. Vigiar para onde vai o dinheiro. É tão familiar, não é? Eu sempre fazia assim quando morava com ela. Dava todo o meu salário e vivíamos muito bem. Letícia ficou imóvel, sem conseguir acreditar no que ouvia. Tudo parecia um pesadelo. Já transferi meu salário para as contas de mamãe, prosseguiu Tiago, e também seu bônus. E seu salário desta manhã também passei. Temos que começar o novo sistema do zero. Mamãe prometeu nos dar dinheiro para os gastos necessários. Só teremos que coordenar os pagamentos com ela com antecedência. O que você acha? Olhava para ela com olhos brilhantes, esperando claramente uma reação entusiástica. Na cabeça de Letícia, algo explodiu. 28.000 reais. Todo o dinheiro transferido para uma mulher estranha, sem seu consentimento, sem nem consultá-la. Você começou, mas a raiva apertou sua garganta. Letícia exalou lentamente, tentando processar o que acabara de ouvir. A cozinha, de repente, lhe pareceu claustrofóbica, o teto baixo demais. Tiago continuava sorrindo com aquele sorriso aberto de sempre, sem notar o furacão que se gestava nela. O que você disse? Perguntou em voz baixa, contendo o impulso de jogar contra a parede o vaso pesado que tinha ao alcance. Pois que transferi todo o nosso dinheiro para a mamãe, repetiu Tiago servindo vinho nas taças. Ela vai distribuí-lo para nossas necessidades, democraticamente com justiça.
em família. Letícia se levantou de repente, derrubando a cadeira no chão. A taça de vinho que Tiago acabara de encher tremeu sobre a mesa. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sua voz soou tão calma, tão gelada, que Tiago finalmente parou de sorrir. O quê? Riu nervosamente. O que você diz, amor? Só organizei nosso orçamento familiar. Já somos uma família. O dinheiro é dos dois. Dinheiro em comum. Letícia sentiu tudo ferver por dentro. Nunca falamos de compartilhar o orçamento. Não pediu minha opinião. Simplesmente pegou 28 mil reais e deu para sua mãe. Mas é minha mãe, balbuciou Tiago confuso. Só quer nos ajudar. Ajudar com o quê? Letícia se aproximou até ficar cara a cara com ele. Gastar meu dinheiro nas necessidades dela, controlar minha vida? Tiago recuou até bater na porta da geladeira. Letícia, você está interpretando tudo errado. É algo temporário até estarmos mais estáveis. Mais estáveis, riu amargamente. Eu tenho um apartamento, um carro, um bom emprego. Você se mudou para minha casa, não o contrário. E com que pé você está se estabilizando? Com o direito da sua mãe ou o esquerdo? Os olhos de Tiago mostraram uma pontada de dor. Claramente não esperava aquela reação. É que sempre vivemos assim com minha mãe, murmurou. Eu dava meu salário. Ela organizava tudo. Era prático, entende? Prático, repetiu Letícia com incredulidade. Prático ser um menino eterno sustentado pela mãe, ou é prático entregar sua esposa como escrava financeira para sua mãe? Não é escravidão, gritou Tiago levantando a voz. É que mamãe sabe mais disso. Foi contadora a vida toda. Sei perfeitamente no que trabalha sua mãe, interrompeu Letícia, mas isso não lhe dá direito a manejar meu dinheiro. Você tem ideia do que acabou de fazer? Pegou o celular, abriu o Código Penal e mostrou o artigo sobre estelionato. Isso que você fez, Tiago. Estelionato. De 1 a 5 anos de reclusão. O rosto de Tiago empalideceu. Não, você não está falando sério. Sua voz tremeu. Está me ameaçando com cadeia. A mim e a mamãe. Não é ameaça, cortou Letícia. É um fato. Pegou meu dinheiro sem consentimento e deu para um terceiro. Isso se chama roubo e fraude. Tiago engoliu saliva nervoso. Toda sua segurança desapareceu. Já não era o homem sorridente de sempre, mas um menino assustado. Mas é minha mãe, não é uma estranha. Para mim é, respondeu Letícia com voz firme e clara. E agora mesmo você vai ligar para ela e exigir que devolva todo o dinheiro. Imediatamente, com mãos trêmulas, Tiago pegou o telefone e começou a discar. O tom de chamada soava, mas ninguém atendia. Não atende, murmurou ainda mais pálido. Continue ligando, ordenou Letícia com voz cortante. Tiago discou novamente. O resultado foi o mesmo. Tentou enviar uma mensagem, mas ficou sem resposta. Depois de 5 minutos de tentativas inúteis, deixou cair os braços. Derrotado. Talvez tenha desligado o telefone ou não escute, disse Letícia com frieza. Tiago andava de um lado para o outro pela cozinha, olhando nervosamente o relógio. 30 minutos, 1 hora, 1h30. Mercedes não atendia. Letícia permanecia sentada no sofá, observando os movimentos erráticos do marido. Ele fumava um cigarro atrás do outro na varanda, batia na mesa com os dedos, voltava a ligar para a mãe uma e outra vez. Não entendo, balbuciava. Mamãe sempre atende. Sempre. Talvez esteja ocupada, disse Letícia com veneno na voz. Gastando meu dinheiro. Tiago olhou para ela suplicante. Vamos até a casa dela só para verificar se está bem. Letícia olhou o relógio. Quase 10 da noite. Vamos. Levantou-se de repente. Mas fique claro, se sua mãe não me devolver o dinheiro, vou direto à polícia. E não é ameaça, Tiago, é realidade. Desceram até o carro de Letícia. Durante o trajeto, Tiago permaneceu em silêncio, discando uma e outra vez o número da mãe. Letícia apertava o volante com força, lutando para não explodir. 28 mil reais. Dinheiro para as férias, móveis novos, um curso de formação profissional. Tudo desaparecido pelo capricho da sogra e a irresponsabilidade do marido. O bairro onde morava Mercedes não impressionava. Um prédio comum de fachada desgastada e pintura descascada. Subiram ao 4º andar. Tiago tocou a campainha. Silêncio. Tocou novamente com mais insistência. Outra vez. Silêncio. Mamãe! Começou a bater na porta. A porta do apartamento vizinho se entreabriu.
Uma senhora de hobby apareceu. O que é esse escândalo? Perguntou com fastio. Não tem ninguém aí. Boa noite, dona Consuelo, disse Tiago virando-se para a vizinha. A senhora não sabe onde está minha mãe. Como assim você não sabia? Surpreendeu-se a vizinha. Ela foi embora esta manhã com uma mala grande. Disse que voava para o Nordeste, para um resort de luxo, acho. Tiago ficou paralisado como se tivesse levado um soco no estômago. Letícia sentiu o chão se mover sob os pés. O Nordeste, um resort com seu dinheiro. Quando? Conseguiu perguntar Tiago. Por volta das 9 da manhã, respondeu a vizinha. Pediu um táxi. Estava muito contente. Disse que pela primeira vez em 20 anos ia para um bom resort. 3 semanas, nada menos. Tiago deslizou lentamente pela parede até sentar no chão. Letícia continuava de pé, incapaz de se mover. Tudo estava claro como água. Mercedes, ao ter acesso ao dinheiro, não pensou 2 vezes antes de ir de férias para o litoral. Obrigada, dona Consuelo, disse Letícia automaticamente. Desculpe pelo incômodo. Puxou suavemente Tiago pela manga. Vamos para o carro. Tiago começou a chorar. Não entendo. Mamãe não faria algo assim. Ela teria me dito, teria me consultado. Parece que sim fez, respondeu Letícia em tom seco, ligando o motor. Ligue para ela de novo. Tiago discou novamente. Para sua surpresa, desta vez a chamada foi atendida. A voz de Mercedes soou do outro lado. Olá, filhinho. Mamãe, gritou Tiago. Onde você está? No Nordeste, meu amor, respondeu ela com calma. Em um hotel de férias, se chama Paraíso do Mar. Tem uma vista maravilhosa do quarto, imagina, bem de frente para o oceano. Mamãe. A voz de Tiago tremia. E o dinheiro? Nosso dinheiro. Que dinheiro, filho? Respondeu ela com aparente desconcerto. Ah, você se refere ao que me transferiu? Pois claro que gastei. Um pacote em resort custa caro hoje em dia. 21 dias com tratamentos, comida, terapias, quase 28 mil reais. Letícia arrancou o telefone das mãos de Tiago, que continuava paralisado. Mercedes, aqui é Letícia. A senhora entende o que fez? Ah, Nora. A voz da sogra se tornou gelada. O que fiz? Fui cuidar da minha saúde. Na minha idade, isso é necessidade, não luxo. Com meu dinheiro, cuspiu Letícia entre dentes. Sem minha permissão. Não entendo do que fala, cortou Mercedes com frieza. Meu filho transferiu o dinheiro voluntariamente para minhas contas. Um filho que sempre ajudou a mãe, e o que eu faço com esse dinheiro é assunto meu. A saúde é o primeiro. A senhora roubou meu dinheiro, disse Letícia, esforçando-se para soar serena. Isso é um delito. Não me faça rir, bufou a sogra. Que delito? Um filho que ajuda a mãe. Isso é o normal em qualquer família decente. Se dói gastar com meu tratamento, isso diz muito sobre sua moral, não a minha. Devolva meu dinheiro, exigiu Letícia. Ou vou à polícia. Do outro lado da linha se ouviu uma gargalhada. A polícia. Você está louca? Por quê? Por receber ajuda do meu próprio filho. Tente. Vai ser muito divertido. E agora, desculpe, tenho meus tratamentos. Não me incomode com bobagens. A ligação foi cortada. Letícia devolveu o telefone a Tiago, que continuava sentado com o rosto enterrado nas mãos. Não vai devolver o dinheiro, disse Letícia como quem enuncia um fato. E não acredita ter feito nada de errado. Não entendo, sussurrou Tiago. Mamãe nunca faria algo assim. Nunca. Ou talvez nunca tenha tido a oportunidade, ironizou Letícia com amargura. Nem todo dia aparecem 28 mil reais no caminho. Ligou o motor e rumou para casa. Tudo lhe parecia absurdo, como uma piada de mau gosto. Naquela mesma manhã, tinha dinheiro e planos de férias. Agora, só lhe restava uma certeza, fora roubada da forma mais vil pela mão da pessoa que amava. Em casa, Tiago continuava ligando para a mãe, mas ela já não atendia. Deambulava pelo apartamento, rogando a Letícia que o perdoasse, tentando justificar Mercedes, caindo na desesperação. Ela vai devolver. Vou fazê-la entrar na razão, jurava. Vou arrumar isso. Letícia, em silêncio, começou a juntar documentos. Seu passaporte, os extratos bancários, uma cópia da certidão de casamento. Tiago olhava com horror, paralisado. O que você está fazendo? Perguntou com voz trêmula. Me preparando para ir à polícia, respondeu Letícia com calma. Amanhã de manhã vou apresentar uma denúncia. Não,
Tiago caiu de joelhos. Eu te imploro, não faça isso. Vou arrumar tudo. Vou conseguir o dinheiro. Vou pedir emprestado. Vou pedir um empréstimo. Letícia o olhou. Seu marido, choroso, derrotado, patético. Onde estava aquele homem seguro de si mesmo, do qual se apaixonara? Existiu alguma vez ou sempre foi uma máscara ocultando um menino dependente da mãe? Você tem tempo até amanhã, disse finalmente. Ou o dinheiro volta para minha conta ou vou à polícia. 28 mil reais, Tiago. Nem R$1 a menos. Foi para o quarto e fechou a porta. Através da parede fina, se ouviam os soluços de Tiago e suas tentativas desesperadas de ligar para a mãe uma e outra vez. Letícia se deitou olhando para o teto. Como pôde se enganar tanto com uma pessoa? Como não viu os sinais? Lá estavam as ligações constantes da sogra, as saídas estranhas de Tiago, sua negativa de falar de dinheiro. Não conseguia dormir. Tiago tampouco passou a noite toda na cozinha ligando para a mãe, para outras pessoas, tentando aparentemente conseguir dinheiro emprestado. Pela manhã, Letícia saiu do quarto com uma bolsa já preparada. Tiago estava sentado na cozinha sem se barbear, olhos vermelhos de não ter dormido. E então? Perguntou ela. Não consegui, sussurrou ele. Mamãe parou de atender. Meus amigos não têm tanto dinheiro, e o banco recusou o empréstimo pelo meu histórico. Letícia assentiu. Era exatamente o que esperava. Então vamos à delegacia, disse pegando as chaves do carro. Letícia, Tiago agarrou seu braço. Por favor, não faça isso. Quando mamãe voltar do resort, eu resolvo tudo. Juro. Letícia soltou seu braço com firmeza. Quando já não sobrar nem R$1. Não, Tiago. Ou você vem comigo e declara ou vou sozinha e apresento a denúncia contra os dois. Tiago baixou a cabeça. Vou com você, murmurou apenas. Desceram ao carro em um silêncio sepulcral. Letícia ainda não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo com ela. Denunciar o próprio marido e a sogra, nem em seu pior pesadelo imaginara. Na delegacia, foram recebidos pelo delegado Mendes, um homem mais velho com olhos atentos e cara de cansaço. Após escutar atentamente o relato de Letícia, franziu a testa e disse: Então ele transferiu seu dinheiro para a mãe, sem seu consentimento? Sim, confirmou Letícia com firmeza. E você, jovem, admite? Perguntou o delegado dirigindo-se a Tiago. Ele assentiu sem levantar a vista. E para onde foi esse dinheiro? Minha mãe, começou Tiago, mas a voz falhou. Minha mãe comprou um pacote para um resort por 3 semanas. O delegado negou com a cabeça. Assuntos de família. Bem, redija a denúncia. Vamos investigar. Enquanto Letícia preenchia os formulários, Tiago permanecia ao lado dela, encolhido como um cachorro castigado. Quando terminou, o delegado revisou os papéis e assentiu. Muito bem, vamos entrar em contato com sua sogra e citá-la, para depor assim que voltar do resort. E com você? Virou-se para Tiago. Vamos falar agora mesmo. Letícia saiu do gabinete deixando o marido com um oficial. Meia hora depois, Tiago apareceu no corredor pálido com as mãos trêmulas. O que ele te disse? Perguntou Letícia. Que isso pode ser considerado fraude, que eu poderia ir para a prisão, que minha mãe também. Letícia, por favor, retire a denúncia. Juro que vou arrumar. Letícia o olhou longo e tendido. Não, respondeu com firmeza. Que tudo siga seu curso. Quero que sua mãe entenda que não se pode roubar impunemente o dinheiro alheio, e você também tem que entender. Saíram da delegacia e entraram no carro. Tiago já não chorava. Parecia vazio, como congelado por dentro. E agora o quê? Perguntou em voz baixa. Agora é esperar, disse Letícia ligando o motor. Ou sua mãe devolve o dinheiro, ou enfrenta as consequências legais. A decisão é dela. Os 3 dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Tiago era apenas uma sombra. Vagava pelo apartamento como um fantasma. Ligava para a mãe a cada hora. Mercedes raramente atendia. E quando o fazia, a conversa sempre terminava igual. Filho, isso é sua esposa colocando coisas na sua cabeça. Você nunca antes questionou o dinheiro da mãe. Letícia ia ao trabalho como um robô. Por fora mantinha a calma, mas por dentro um furacão de emoções não lhe dava trégua. Desde uma ira surda até uma pungente decepção. Os colegas notavam seu estado, mas ela saía com um sorriso forçado, um resfriado. Dói a cabeça. Na tarde do 4º dia, quando voltou do trabalho,
Tiago a recebeu com os olhos brilhando febrilmente. Consegui falar com mamãe. Ela está disposta a discutir a situação. Letícia passou em silêncio para a cozinha e se serviu uma xícara de chá. Tiago a seguiu nervosamente brincando com a borda da camisa. A polícia ligou para ela. Resulta que o delegado Mendes se comunicou logo com a delegacia local e a encontraram no resort. Ela se assustou muito. De verdade, respondeu Letícia com frieza. E o que disse? Que vai devolver o dinheiro quando voltar. Disse. Tiago apressadamente atropelando as palavras. Mas precisa terminar o tratamento, senão perde tudo o que pagou. Diz que volta em 2 semanas e que assim que chegar devolve tudo. Prometeu. Letícia tomou um gole de chá muito devagar. Em 2 semanas e supõe-se que devo acreditar. Letícia, por favor. Tiago se ajoelhou. Dê a ela esta oportunidade. Eu vou trabalhar horas extras. Vamos nos arrumar sem esse dinheiro por 2 semanas. Depois mamãe devolve tudo e esquecemos esse pesadelo. Esquecer. Letícia deixou a xícara sobre a mesa. Você realmente acredita que algo assim pode ser esquecido? Tiago segurou suas mãos com força. Eu te amo. Fui um idiota. Um idiota cego e ingênuo. Mamãe sempre soube como me manipular e eu nunca vi. Dê uma oportunidade para arrumar isso. Letícia retirou as mãos com firmeza. Amanhã tenho reunião com o delegado Mendes. Vou contar o que disse sua mãe. Que a polícia supervisione o cumprimento da promessa. Foi ao quarto, pegou roupa de cama do armário e voltou para a sala. Você dorme aqui, disse deixando o lençol no sofá. E não é negociável. Tiago baixou a cabeça sem protestar. Durante o jantar, mal falaram. Tiago tentou contar algo sobre seu dia, mas Letícia só respondia com monossílabos. Ao terminar, ele lavou os pratos em silêncio, depois arrumou o sofá e se deitou dando as costas para o resto da sala. Letícia se trancou no quarto. Deitada na cama, observava a foto de casamento sobre a mesinha de cabeceira. Rostos felizes, vestido branco, flores. Quão ingênuos haviam sido, ou melhor, quão ingênua fora ela. De verdade, todos os outros viam o que ela não quis ver. Um filho dependente da mãe em vez de um homem confiável, promessas vazias em lugar de ações reais. Na manhã seguinte, se reuniu com o delegado Mendes como previsto. Ele a escutou com atenção e assentiu com a cabeça. Já recebemos a declaração da cidadã Mercedes, informou. Reconheceu ter recebido o dinheiro e se comprometeu a devolver quando voltar. Impusemos uma proibição de saída depois que finalize seu tratamento vacacional. Uma proibição de saída? Perguntou Letícia surpresa. Isso não é só para suspeitos. E quem lhe disse que ela não é? Replicou o delegado com um sorriso irônico. O caso está aberto e a investigação preliminar em andamento. Ainda não está definida a tipificação fraude ou roubo, mas em qualquer caso é um delito penal. E agora o que acontece? Esperamos que ela volte, respondeu Mendes dando de ombros. Se devolver o dinheiro, pode-se avaliar fechar o caso por acordo entre as partes. Se não, serão enviados os materiais ao promotor e abrirá uma ação formal. Letícia assentiu. Tudo parecia excessivamente oficial, excessivamente sério para o que alguns chamariam de uma simples discussão familiar, mas era realmente uma simples briga. Haviam roubado ela, tirado suas economias, cruzado limites pessoais e traído sua confiança. Obrigada, delegado, disse ao se levantar. Por favor, mantenha-me informada. Claro, respondeu ele entregando um cartão. Me ligue se tiver qualquer dúvida. Ao sair da delegacia, Letícia ficou sentada longo tempo no carro. Não queria voltar para casa, onde a esperava Tiago com suas desculpas patéticas e seu olhar de cachorrinho arrependido. Não queria ir ao trabalho, fingir que tudo estava bem. Não queria fazer nada. O telefone vibrou. Uma mensagem de Marta. Como você está? Nos vemos pela primeira vez em dias. Letícia sorriu. Pelo menos alguém pensava nela não só quando se tratava de dinheiro. Encontraram-se em uma cafeteria perto do escritório de Marta. Sua amiga tinha a testa franzida, claramente preocupada. Não atende ligações, não escreve. O que aconteceu? Letícia suspirou e contou toda a história. Marta escutou sem interromper, embora seus olhos se abrissem mais e mais a cada frase. Você está falando sério? Exalou quando Letícia terminou. Esse imbecil deu 28 mil reais para a mãe e a velha foi para um resort. Exatamente assim, assentiu Letícia, e ainda não jogou as coisas dele na rua.
Marta negou com a cabeça. Amiga, você é uma santa. Não sou uma santa, sorriu Letícia com amargura. Só tento não agir por impulso. Talvez de verdade não entendesse o que fazia. Talvez a mãe o educou assim. Claro que o educou assim, bufou Marta. Não vê o tipo de relação que tem. É codependência pura. Ela nunca vai soltar, Lu, e ele nunca vai amadurecer. Letícia guardou silêncio. No fundo, sabia que sua amiga tinha razão, mas admitir significava reconhecer seu próprio erro, um catastrófico, irreparável. E agora o que você vai fazer? Perguntou Marta. Não sei, respondeu Letícia com sinceridade. Espero que minha sogra devolva o dinheiro e depois veremos. Se decidir expulsar esse menino da mamãe, eu te ajudo a arrumar as coisas dele, disse Marta com firmeza. E por sinal, desde o princípio vi como era. Lembra que eu te disse? Lembro, suspirou Letícia. Tomara que tivesse te escutado. Marta apertou sua mão. Não se castigue. Todos cometemos erros. O importante é corrigi-los a tempo. Depois do encontro com a amiga, Letícia se sentiu um pouco mais leve. Pelo menos já não se sentia sozinha em sua dor. Tinha apoio. Tinha alguém que não a julgava, mas a compreendia. Em casa, Tiago a recebeu com cara culpada. Preparei o jantar. Na mesa havia pratos com massa e salada, nada especial, mas tratando-se de Tiago, que raramente cozinhava, era toda uma conquista. Obrigada, disse Letícia com frieza. Estive na delegacia. Sua mãe declarou e prometeu devolver o dinheiro ao voltar. Tiago assentiu. Me ligou. Disse que estão pressionando ela, que ameaçam, que você exagerou tudo por nada. Letícia baixou lentamente o garfo. Pressão, ameaças, por nada. Sua voz se tornou gelada. Roubar 28 mil reais é nada. Não roubou, tomou emprestado, corrigiu Tiago, mas se calou de imediato ao ver o olhar da esposa. Perdão, não estou defendendo ela, só repito o que ela diz. E você o que pensa? Perguntou Letícia afastando o prato. Foi um roubo ou tomou emprestado? Tiago baixou a cabeça. Eu não sei. Mamãe sempre administrou meu dinheiro. Era o normal para mim, mas entendo que com seu dinheiro não tinha direito de fazer isso. Com o seu tampouco, cortou Letícia. Você é um homem adulto, não um menino com mesada. Você realmente não vê o quão doente é tudo isso? Tiago levantou os olhos para ela cheios de dor. Vejo, agora vejo. Mas antes pensava que assim funcionavam todas as famílias. Letícia negou com a cabeça. Não, Tiago. As famílias saudáveis não funcionam assim. Em uma família saudável se respeitam os limites. Em uma família saudável, o homem não dá todo o seu salário para a mãe, mas constrói sua própria vida. Ele baixou o olhar. Entendo, agora entendo. Os dias que se seguiram foram longos e dolorosos. Tiago ia trabalhar, voltava, tentava se aproximar de Letícia, mas ela mantinha a distância. Só falava com ele se necessário. Dormia em outro quarto e evitava qualquer contato físico. Seu coração parecia ter se congelado. Mercedes ligava para o filho todos os dias. Letícia não sabia do que falavam porque Tiago sempre saía para a varanda para atender. Mas após cada ligação, ele parecia mais sombrio. No 10º dia depois de ter apresentado a denúncia, quando Letícia voltou do trabalho, encontrou Tiago na cozinha com o rosto endurecido. O que aconteceu? Perguntou sentindo que algo andava mal. Mamãe disse que não vai devolver o dinheiro, respondeu ele em tom apagado. Acha que tem todo o direito de administrar o orçamento familiar. Diz que gastou em algo bom sua saúde e que se não me fizer entrar na razão e não retirar a denúncia, vai se desentender de mim. Letícia se sentou lentamente em uma cadeira. E você o que decidiu? Tiago ergueu para ela uns olhos exaustos. E o que posso decidir eu? É minha mãe, a única pessoa verdadeiramente próxima que tive. Sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, mas o que fez agora está errado. Entendo e não posso te trair, Letícia. Não, outra vez. Ela o olhava sem saber se acreditar nele. Nos últimos dias o vira titubear tantas vezes entre ela e a mãe que qualquer declaração dele soava vazia, quase falsa. O que você pensa fazer? Perguntou por fim. Vou pedir um empréstimo, disse Tiago com firmeza. Vou te devolver todo o dinheiro, os 28 mil reais. Vou assumir como minha dívida e pagar sozinho. É minha responsabilidade. Letícia negou com a cabeça. Você não entende, não é? Não se trata do dinheiro. Ou melhor,
não só do dinheiro. Se trata da confiança, Tiago, do respeito, de entender o que são os limites. Você me traiu. Não só pegou o dinheiro, me demonstrou que não me vê como igual, que para você não sou uma companheira, mas uma fonte de recursos para sua mãe. Tiago apertou os punhos. Não queria isso, só que não via assim. Mamãe sempre dizia que era o correto, que era mais seguro, que as mulheres não se deve confiar o dinheiro porque são muito emocionais, que gastam em bobagens, que o homem deve sustentar a família, mas que o controle financeiro tem que ser deixado para alguém com experiência. Como sua mãe, disse Letícia com amargura, que assim que teve acesso ao dinheiro, roubou e gastou em si mesma. Sim, baixou a cabeça. Agora vejo a ironia e a hipocrisia. Mas Letícia, de verdade quero arrumar isso. Dê uma oportunidade. Ela o olhou longo tempo. O encanto de antes havia desaparecido. Diante dela sentava um homem exausto, destruído, que talvez pela primeira vez na vida tentasse romper o laço asfixiante com a mãe. Oportunidade para quê, Tiago? Perguntou em voz baixa. Para continuar este casamento? Para que sua mãe volte a tentar nos manipular? Para mais provas e decepções? Para ser melhor, respondeu ele simplesmente. Para me tornar o homem do qual você se apaixonou, no qual quero ser. Letícia suspirou. Não sei, Tiago. Sinceramente não sei. Agora mesmo estou muito brava e decepcionada para tomar decisões. Esperemos que sua mãe volte. Veremos o que acontece depois. Tiago assentiu aceitando sua resposta em silêncio. Na manhã seguinte ligou o delegado Mendes. Duarte, tenho novidades. Sua sogra se pôs em contato conosco através do advogado. Nega ter cometido roubo ou fraude. Assegura que o dinheiro foi transferido voluntariamente pelo filho para seu tratamento médico. Isso não é verdade, exclamou Letícia indignada. Tiago transferiu o dinheiro sem que eu soubesse. Exatamente, assentiu o delegado. Por isso seguimos adiante. Mas devo advertir, contratou um bom advogado. Vai tentar dar a volta, apresentar tudo como um conflito familiar, não como delito. E agora o que acontece? Esperamos o retorno dela. Deve chegar em 4 dias. Virá diretamente à delegacia. Tomaremos sua declaração formal e definiremos a qualificação jurídica dos fatos. Letícia agradeceu ao delegado e desligou. Tremia de raiva. Não só aquela mulher roubara seu dinheiro, agora também mentia descaradamente, tentando fazer passar tudo por um acordo legal. Naquela noite contou a Tiago. Ele parecia abatido. Mamãe sempre faz isso, disse em voz baixa. Nunca admite erros. Sempre tem uma desculpa. Sempre joga a culpa nos outros. Eu pensava que era normal, que todas as mães eram assim. Não, Tiago, negou Letícia com a cabeça. Nem todas. Por exemplo, a minha sempre reconhecia quando se equivocava. Pedia perdão, corrigia seus erros. Isso sim é o normal. Tiago esboçou um sorriso amargo. Você teve sorte. Eu só agora começo a me dar conta do quão doente foi minha relação com mamãe. Ela controlava tudo. Meu dinheiro, meu tempo, meus amigos, meus relacionamentos. Quando disse que queria me casar com você, ficou 1 semana sem falar comigo. Depois aceitou, mas nunca deixou de repetir que você era mais velha, que estava me usando, que terminaria infeliz. E você a escutava? Perguntou Letícia em voz baixa. Tentava não fazer. Levantou o olhar, mas algo sempre ficava. Sabe, quando te repetem a mesma coisa a vida toda, termina acreditando, mesmo quando sabe que não é verdade. Letícia o olhava com uma nova sensação. Não era pena, era compreensão. Diante dela estava um homem ferido, deformado por um amor tóxico, alguém que genuinamente não sabia o que era uma relação saudável. Tiago, começou ela com calma. Não sei o que vai acontecer entre nós, mas uma coisa está clara. Você tem que aprender a viver por si mesmo, a tomar decisões, assumir responsabilidades, colocar limites na sua mãe. Se não fizer isso, nunca vai ser feliz, nem comigo, nem com ninguém. Ele assentiu. Entendo e vou tentar. Só não me deixe agora, preciso do seu apoio. Letícia não respondeu. Não podia prometer algo que talvez não fosse capaz de cumprir. Os dias até o retorno de Mercedes se arrastavam eternamente. Letícia ia ao trabalho, atendia clientes, dirigia reuniões, mas tudo lhe parecia envolto em uma névoa espessa. Sua mente voltava constantemente à iminente confrontação. O que diria à sogra? Como tentaria se justificar?
A quem culparia? Tiago também estava no limite, dormia mal, fumava demais, revisava o telefone sem cessar. Sua mãe havia parado de ligar e isso, ao que parece, o aterrorizava mais que qualquer outra coisa. E se aconteceu algo? Perguntava andando nervosamente pela cozinha. E se está doente ou sofreu um acidente? O delegado Mendes disse que ela está se comunicando com eles através do advogado, lembrava Letícia. Então está bem, só que não quer falar com você porque você não está do lado dela. Tiago franzia a testa, mas não discutia. No fundo, provavelmente sabia que ela tinha razão. Finalmente chegou o dia do retorno de Mercedes. Pela manhã, Letícia recebeu uma ligação do delegado Mendes. A cidadã Mercedes chegou. Se apresentou na delegacia com o advogado e está prestando declaração. Você também deve vir. Letícia se preparou em 15 minutos. Tiago dava voltas pelo apartamento. Vou com você. Não, respondeu ela com frieza. Vão te chamar à parte se necessário. Ele quis replicar, mas se conteve ao ver seu olhar. Pelo menos um pequeno progresso, começava a aceitar um não. Na delegacia o ambiente era fresco e silencioso. O delegado Mendes a recebeu no corredor. Passe ao gabinete. Já estão dentro. Eram Mercedes e seu advogado. Um homem asseado de uns 40 anos, vestido com terno caro. Sua sogra se via descansada e segura de si mesma. Pele bronzeada, penteado novo, vestido na moda. O resort lhe sentara bem. Ao ver Letícia, franziu ligeiramente os lábios, mas não disse uma palavra. Tome assento, Duarte, assentiu o delegado. Justo estávamos discutindo a situação do dinheiro. Letícia se sentou frente à sogra. Mercedes a observava com um desprezo mal disfarçado. Bem, continuou o delegado, a cidadã Mercedes sustenta que seu filho transferiu voluntariamente o dinheiro para seu tratamento médico sem informá-la. Você, em troca, afirma que ele pegou seu dinheiro sem permissão e entregou à mãe. Então pareceria ser um conflito entre você e seu marido, não entre você e sua sogra. Isso não é assim, disse Letícia com firmeza. Tiago não só pegou meu dinheiro, fez seguindo uma instrução direta da mãe. Foi um plano conjunto entre os dois. Isso é calúnia, estourou Mercedes. Eu jamais pedi ao meu filho que pegasse dinheiro alheio. Ele mesmo se ofereceu para me ajudar com o tratamento. Disse que ele e a esposa compartilhavam um orçamento familiar e que decidiram me apoiar. Isso é mentira, cortou Letícia. Tiago admitiu que a senhora propôs controlar nossas finanças e que ele transferiu o dinheiro sem meu conhecimento. O advogado interveio então. Delegado, isso parece claramente um conflito familiar. Um filho ajudou a mãe. A esposa não concordou. Aqui não há elementos para falar de delito algum. Mendes soltou um resmungo. E os 28 mil reais gastos sem o conhecimento da titular? O que são, então? Os fundos foram transferidos voluntariamente, respondeu o advogado. O filho tinha acesso ao orçamento familiar e decidiu utilizar esse dinheiro. Talvez sem informar a esposa. Sim, mas isso é um assunto interno do casal, não penal. Letícia sentiu a ira arder nas veias. Tiago não tinha nenhum direito de manejar meu salário. Esse dinheiro eu ganhei. E não só não me informou, me enganou, pegou o dinheiro sem permissão e deu para a mãe. Mercedes esboçou um sorriso condescendente. Senhorita, está casada. No casamento tudo é compartilhado. Meu filho tinha pleno direito de usar o dinheiro comum. Se vocês não sabem se comunicar, esse não é meu problema. No casamento tudo é compartilhado se ambos concordam, respondeu Letícia com frieza. Eu jamais autorizei meu marido a dispor do meu salário, e muito menos a que a senhora controlasse nosso orçamento. O delegado Mendes levantou a mão para deter o enfrentamento verbal. Bem, vamos ao ponto, disse o delegado. Cidadã Mercedes, a senhora recebeu do filho 28 mil reais, dos quais 20 mil pertenciam à esposa, e gastou esse dinheiro em um pacote vacacional para si. Está correto? Sim, assentiu a sogra. Mas eu não sabia que parte do dinheiro era da nora. Meu filho disse que eram economias comuns e que queriam me ajudar a melhorar minha saúde. Letícia mal conseguiu se conter para não se levantar de repente. Que mentira descarada. Tiago nunca disse isso. Temos a declaração do seu filho, disse o delegado. Afirma que a senhora propôs controlar o orçamento do casal e ele aceitou sem consultar, lá com a esposa. Transferiu ambos os salários sem que ela soubesse. Mercedes se mostrou desconcertada por um instante, mas logo recuperou a compostura. Meu filho está confuso, está sob pressão da esposa.
Eu jamais propus controlar o orçamento deles. Só aceitei a ajuda para meu tratamento. Letícia negou com a cabeça. Está mentindo. E Tiago vai confirmar. As palavras de Mercedes ressoavam na mente de Letícia, enquanto voltava para casa desde a delegacia. Meu filho nunca vai contra a mãe. A segurança daquela mulher era impactante. Mesmo ante a possibilidade de enfrentar acusações penais, não duvidava de seu poder sobre Tiago. Ele a esperava no apartamento, andando de um lado para o outro, entre a janela e a porta. Assim que Letícia cruzou a soleira, aproximou-se ansiosamente. E então, como foi tudo? Mamãe já voltou. O que disse? Letícia tirou o casaco em silêncio e caminhou para a cozinha. Precisava de um copo de água antes de falar. Tiago a seguia como uma sombra, repetindo as perguntas. Sua mãe afirma que foi você quem ofereceu o dinheiro para o tratamento dela, disse finalmente Letícia. Que ambos decidimos ajudá-la. Que não sabia que você pegou meu dinheiro sem permissão. Tiago ficou imóvel. Seu rosto se contraiu. Isso é mentira, exclamou. Ela me disse que transferisse ambos os salários. Foi ideia dela, não minha. Letícia assentiu, mas ela nega e tem advogado. Advogado. Tiago empalideceu. De onde tirou dinheiro para um advogado? Letícia soltou um sorriso amargo. Suponho que parte dos 28 mil reais que roubou, respondeu Letícia com frieza. Nem tudo foi no resort. Tiago se deixou cair em uma cadeira segurando a cabeça com as mãos. E agora, o que vai acontecer? Amanhã vão te citar para depor na delegacia, disse Letícia. E você terá que decidir de que lado está, do lado da verdade ou do lado da sua mãe. Ele levantou a vista com uma expressão angustiada. Você sabe de que lado estou. Reconheci meu erro. Sei que me equivoquei. Letícia assentiu, mas sua mãe está convencida de que nunca vai se colocar contra ela, que vai escolhê-la, não a mim. Tiago estremeceu. Ela disse isso textualmente, levantou-se bruscamente e começou a dar voltas pela cozinha. Com que direito diz algo assim? Como se fosse propriedade dela, como se não tivesse vontade própria nem opinião. É que sempre te tratou assim, disse Letícia em voz baixa. Como se você fosse parte dela, não uma pessoa independente. Tiago parou. Seus olhos se encheram de lágrimas de repente. Sabe, quando era criança e fazia algo errado, sempre me dizia, sou sua mãe, sei melhor que você o que precisa. E eu acreditava, sempre acreditei. Mas agora pela primeira vez me pergunto, ela realmente sabia? De verdade, tudo o que fez foi pelo meu bem? Letícia guardou silêncio. Não era a ela que cabia responder. Tiago devia encontrar essa resposta por si mesmo. Vou depor, disse por fim com firmeza. Vou contar toda a verdade que foi ela quem propôs controlar nossas finanças, que eu como um idiota aceitei e que transferi o dinheiro sem seu consentimento. Letícia assentiu. Bem, é a decisão correta. Então Tiago a olhou com esperança nos olhos. E depois o quê? Letícia, o que vai acontecer com nós? Com nosso casamento? Ela desviou o olhar. Não sei, sinceramente não sei, respondeu Letícia em voz baixa. Agora mesmo me custa imaginar como poderíamos seguir adiante depois de tudo isso. Naquela noite Letícia voltou a ter insônia. Da sala se ouviam ruídos. Tiago tampouco dormia. Revirava-se no sofá. Em um momento escutou um soluço abafado. Algo se moveu dentro dela. Um homem adulto chorando como uma criança perdida em um shopping. Mas logo veio outro pensamento. Isso era o que Tiago era, um menino. Um rapaz de 25 anos, emocionalmente imaturo, incapaz de viver por si mesmo, tomar decisões ou assumir a responsabilidade de seus atos. Pela manhã ligou o delegado Mendes. Mercedes aceitou devolver o dinheiro completo. Informou com a condição de que você retire a denúncia. Letícia apertou o telefone com força. Estou de acordo, mas só depois que o dinheiro esteja na minha conta. Muito sensato, aprovou o delegado. Espere, deve se apresentar com o dinheiro em um par de horas. Tiago, que escutara a conversa desde a cozinha, sorriu aliviado. Vai devolver o dinheiro. Vê, tudo está se arrumando. Letícia o olhou com cansaço. Não, nada está se arrumando. Ela devolve o dinheiro só porque ameaçaram com um processo penal. Não porque tenha entendido que esteve errado, mas porque tem medo das consequências. O sorriso de Tiago se apagou. Você tem razão, mas ainda assim é melhor que nada. Na delegacia, Mercedes já os esperava.
bronzeada, embora visivelmente desmejorada. Ao lado estava seu advogado. Diante deles um maço de notas. 28 mil reais, disse a sogra sem olhar para Letícia. Pode contar? Letícia revisou o dinheiro, depois assentiu. Está completo. Agora a denúncia? Lembrou o advogado. O delegado Mendes estendeu a Letícia um formulário. Ela o preencheu com calma. Assinou. Isso é tudo, disse o delegado. O conflito foi resolvido, mas todos sabiam que não era assim. O verdadeiro conflito mal começava. Mercedes foi a primeira a se levantar. Tiago, temos que falar a sós. Seu filho olhou primeiro para a esposa, depois para a mãe. Tudo o que quiser me dizer pode dizer diante de Letícia. Sua sogra franziu os lábios. Como quiser. Só queria te dizer que estou decepcionada. Preferiu uma estranha antes que a própria mãe. Permitiu este circo com a polícia e denúncias. Nunca pensei que viveria para ver semelhante humilhação. Tiago empalideceu, mas respondeu com firmeza. Mamãe, você roubou dinheiro meu e da minha esposa. Se alguém tem direito a estar decepcionada, é você de si mesma. Mercedes ofegou indignada. Como você se atreve? Eu, que dediquei toda a minha vida, por quem vivi e assim me paga todo o meu amor, todos os meus sacrifícios. Eu nunca te pedi sacrifícios, disse Tiago em voz baixa. E não quero que seu amor seja uma dívida que deva pagar pelo resto da vida. A sogra desviou o olhar para Letícia. Ela te ensinou a falar assim com sua mãe. Te colocou contra mim. Lavou seu cérebro. Não, mamãe, negou Tiago com a cabeça. Letícia não tem nada a ver. Estas são minhas ideias, minhas conclusões. Vamos, Mercedes, interveio o advogado. O caso está fechado. Não tem sentido continuar com isso. Mercedes lançou ao filho um último olhar cheio de dor e raiva e saiu do gabinete com a cabeça bem alta. No carro, Tiago guardava silêncio olhando pela janela. Letícia não o apressou. Entendia quanto lhe custara enfrentar a mãe. Sabe, disse finalmente, é a primeira vez na minha vida que levo a contrária na cara, que não me calo, que não dou a razão, que não finjo estar de acordo. E como se sente? Perguntou Letícia sem tirar os olhos do caminho. Estranho, confessou Tiago. É aterrador e libertador ao mesmo tempo, como se finalmente tivesse tirado uma mochila pesada que carregava a vida toda. Letícia assentiu. Conhecia essa sensação. Ela também passara por uma separação dolorosa dos pais, pelo estabelecimento de limites, pela busca de si mesma. Ao chegar em casa, Tiago foi direto ao quarto. Letícia ouviu o som de gavetas e o sussurro de roupa. O que você faz? Perguntou ao espiar. Tiago estava colocando suas coisas em uma bolsa esportiva. Vou embora. O coração de Letícia deu um salto. De verdade, depois de tudo, escolhi a mãe. Você vai de mim? Perguntou em voz baixa. Para a casa de João, respondeu ele, sem olhar lá. Me ofereceu ficar umas semanas. Depois vou procurar algo por conta própria. Letícia se apoiou no batente da porta. Você está indo de nós? Tiago parou e a olhou de frente com honestidade nos olhos. Não, Letícia, estou te dando espaço, tempo para pensar, para decidir o que quer comigo ou sem mim. E você o que quer? Quero estar com você, respondeu simplesmente. Mas entendo que depois de tudo isso talvez não queira seguir e aceitarei o que decidir. Letícia não disse nada. Dentro dela se agitavam emoções encontradas, dor, decepção, mas também respeito por esse Tiago diferente. Um que pela primeira vez agia não por medo nem por obediência, mas por escolha própria. Quanto tempo você precisa? Perguntou ela por fim. O que você disser, disse ele fechando o zíper da bolsa. Uma semana, um mês, um ano. Esperarei. Se decidir que já não tem sentido seguir, aceitarei. Mas vou lutar por nós, Letícia, porque pela primeira vez na vida sei o que quero. Não decide minha mãe. Não decidem as circunstâncias. Decido eu. Pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Ao chegar, se virou e a olhou com seriedade. Perdoe-me por tudo. A porta se fechou e Letícia ficou sozinha em um apartamento que de repente parecia vazio. Caminhou lentamente pelos cômodos, como se redescobrisse o espaço. Lá estava o quarto, onde até pouco tempo faziam planos para o futuro, a sala onde compartilhavam filmes e conversas à noite, a cozinha onde tomavam café da manhã juntos. O telefone tocou interrompendo seus pensamentos. Era Marta. Então aquela velha bruxa devolveu o dinheiro? Perguntou a amiga sem preâmbulos. Devolveu, respondeu Letícia.
E o maridinho foi embora, fez a mala e foi embora. Graças a Deus, exclamou Marta. Finalmente eu te disse, só trazia problemas. Agora você vai poder viver tranquila sem esse infantil e a mãe louca dele. Letícia guardou silêncio sem saber o que dizer. As palavras da amiga não lhe traziam o alívio que esperava. Por que você está calada? Preocupou-se Marta. Não me diga que sente falta dele. Não sei, respondeu Letícia com sinceridade. É complicado. O que tem de complicado? Ele te traiu? Roubou seu dinheiro. Permitiu que a mãe mandasse na sua casa. Sim, tudo isso é verdade, assentiu Letícia. Mas hoje, pela primeira vez, enfrentou a mãe. Disse na cara que estava equivocada. Me defendeu e foi embora por decisão própria, sem esperar que eu o expulsasse. Me disse que me dá tempo para pensar. Marta resfolegou. Pensar em quê? Em se aceitar de volta alguém que já te traiu uma vez? Pense em você, Letícia, no seu futuro. Você merece algo melhor. Depois da ligação, Letícia saiu para a varanda. O ar do entardecer era fresco. No parque em frente passeavam famílias com crianças. Latiam cachorros. A vida continuava como se nada. Seu telefone voltou a vibrar. Desta vez era um número desconhecido. Olá, Letícia. Uma voz de mulher. Sim, sou Marina, a mãe biológica de Tiago. Letícia ficou gelada. Perdão, sua verdadeira mãe, aclarou a mulher. Mercedes é minha irmã. Ela o levou quando eu tinha 19 anos e ele mal tinha 3. Letícia se deixou cair em uma cadeira sem conseguir acreditar no que ouvia. Mas Tiago nunca mencionou nada. Ele não sabe, interrompeu a mulher. Mercedes me proibiu de dizer a verdade. Disse que era o melhor para ele, que eu não era digna de ser mãe, jovem, solteira, sem estudos. Acreditei, entreguei meu filho e fui para outra cidade. Só ouvia nas festas importantes como a tia Marina. Meu Deus, sussurrou Letícia. E por que me conta agora? Porque Tiago me ligou há 1 hora, respondeu Marina. Pela primeira vez em todos esses anos. Me disse que discutiu com a mãe, que deixou a esposa, que não sabe o que fazer. E pela primeira vez na voz dele escutei dor real. Não a que Mercedes cultivou nele por anos. Essa pena de si mesmo, essa dependência da aprovação dela, mas dor de adulto, de alguém que se dá conta do erro. Letícia guardou silêncio, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Outra volta nessa história demencial. Outro segredo, outra mentira. Pensei que devia saber, continuou Marina. Saber que Tiago é uma vítima, não um vilão, que viveu a vida toda em uma mentira, acostumado à dependência, à submissão. Não te peço que o perdoe, nem que o receba de volta. Só que o compreenda. Obrigada por contar, respondeu Letícia em voz baixa. Mas por que não conta você mesma? Tenho medo, confessou com sinceridade. Medo de que não me perdoe, de que me odeie por ter-lo deixado, por ter permitido que Mercedes o manipulasse todos esses anos. Não te peço que guarde este segredo. Você decide se contar ou não. Só seja compreensiva, por favor. Depois daquela ligação, Letícia permaneceu longo tempo sentada em silêncio, olhando o vazio. Tudo começava a se encaixar. A dolorosa dependência de Tiago, o controle obsessivo de Mercedes sobre ele, sua incapacidade de enfrentá-la. Naquela noite, Letícia marcou o número de Tiago. Olá, você pode vir? Temos que conversar. Ele chegou em 20 minutos despenteado, com esperança nos olhos. Já tomou uma decisão? Perguntou da porta. Letícia negou com a cabeça. Não, mas soube algo que você deve saber. Letícia contou tudo o que ouvira de Marina. Tiago a escutou sem se mover, como uma estátua. Só os músculos tensos da mandíbula delatavam seu estado. Você acredita nela? Perguntou quando ela terminou. Sim, assentiu Letícia. Explica muitas coisas. Tiago se levantou e foi até a janela. Seus ombros tremiam. A vida toda, sussurrou. A vida toda me mentiu, me manipulou, me controlou, e eu permiti por medo de perder o amor dela, a aprovação, de decepcionar o único ser próximo que acreditava ter. Letícia guardou silêncio dando espaço. Sabe? Continuou sem se virar. Quando saí da sua casa hoje, pensei que havia perdido tudo, família, amor, futuro, mas agora me dou conta de que na realidade me encontrei a mim mesmo pela primeira vez na vida. Sinto que posso respirar fundo, que posso decidir por mim mesmo como viver, com quem estar, a quem amar. Virou-se para ela.
Não te peço que tome uma decisão agora mesmo. Só quero que saiba que vou lutar por nós. Vou mudar, ser melhor, mais forte. E se me der uma segunda oportunidade, juro que jamais voltarei a trair sua confiança. Letícia o olhou durante longo tempo. Já não era um menino, embora tampouco um homem completo. Era alguém parado em uma encruzilhada, enfrentando finalmente a verdade de sua vida. Não sei, Tiago, disse com honestidade. Não posso te dar uma resposta agora. Preciso de tempo. Ele assentiu. Entendo e te darei todo o tempo que precisar. Não vou a lugar nenhum, Letícia. Te esperarei. Foi embora deixando atrás de si uma mistura estranha de dor, compaixão e respeito. Pela primeira vez desde o início de tudo, Letícia viu nele uma centelha de verdadeira fortaleza. Não aquela segurança superficial que se desmoronou ante a primeira crise, mas uma resiliência real nascida do sofrimento e da consciência. Uma semana depois, Letícia recebeu uma mensagem de Tiago. Encontrei minha mãe biológica. Nos vimos. Foi duro, mas necessário. Me contou toda a verdade, como Mercedes me tirou dos braços dela, como proibiu contar a verdade, como me converteu em sua posse. Compreendi muitas coisas, Letícia, sobre mim, sobre minha vida, sobre o que significa ser adulto. Letícia não respondeu. Ainda precisava de tempo para entender o que sentia. Uma semana depois, Marta a arrastou para um bar. Vai te fazer bem se distrair, esquecer esse pesadelo. Olha, disse sua amiga servindo vinho, tenho o candidato perfeito para você. Meu colega André, bonito, bem-sucedido, com apartamento e carro e o melhor de tudo, sem familiares loucos. Letícia negou com a cabeça. Obrigada, mas ainda não estou pronta para uma nova relação. Ah, por favor, disse Marta com um gesto de despreocupação. A melhor forma de esquecer um homem é com outro que o supere. Talvez, respondeu Letícia evasiva, mas não agora. Ao voltar para casa, passou longo tempo sob o chuveiro, deixando que a água quente arrastasse a tensão do dia. Depois, enrolada em um hobby, saiu para a varanda. O ar noturno estava fresco, as estrelas titilavam no céu escuro. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Tiago. Me promoveram no trabalho. Agora dirijo o departamento. Não foi fácil, mas consegui. Sinto sua falta, Letícia. Letícia olhou a tela sem saber o que responder. Parte dela se alegrava por ele realmente estar mudando, tornando-se mais forte, mais independente, mas outra parte ainda doía pela traição, pela humilhação, pelo quão frágil havia resultado sua felicidade. Talvez algum dia encontrasse a força para perdoar. Talvez algum dia pudessem começar de novo com novas bases, com uma compreensão mais profunda de si mesmos e do outro, mas não agora. A ferida seguia aberta, a dor muito recente. Fechou a porta da varanda e voltou ao quarto. Na mesinha continuava a foto do casamento. Pegou o porta-retrato, observou durante longo tempo aqueles rostos felizes tão jovens, tão ingênuos, e depois o guardou decidida em uma gaveta. 28 mil reais não era pouca coisa, mas com seu salário recuperável, o dinheiro pode voltar. O que é mais difícil de recuperar, às vezes impossível, é a confiança. Dizem que as lições mais importantes na vida são também as mais custosas. Para Letícia, essa lição custou 28 mil reais e um coração partido, mas lhe ensinou o essencial. Nunca renunciar a si mesma por uma relação. Nunca sacrificar sua independência. Nunca confiar cegamente. Amanhã será outro dia com novas oportunidades e novas decisões. Por agora só tinha que atravessar esta noite, esta solidão, esta dor. Passo a passo, dia após dia, a vida continuava e a lição, por dura que fosse, ficava gravada para sempre.